Prefeitura de Maringá abre na próxima segunda-feira, dia 17, os envelopes com as propostas das empresas interessadas em fazer a gestão do Asilo São Vicente de Paulo. O município está disposto a pagar até R$ 3.800.000 por 12 meses do serviço, o equivalente a R$ 322.000 por mês. A empresa que vencer a licitação terá que oferecer 56 funcionários, que são 4 auxiliares de cozinha, 14 auxiliares operacionais, um auxiliar operacional masculino para a área externa e jardinagem, 8 técnicos de enfermagem, 4 cozinheiros, 24 cuidadores de idoso e um motorista. No memorial descritivo, consta que a capacidade de acolhimento e atendimento para o contingente contratado é de 50 idosos, sendo que a instituição já auxilia nesse momento 61 idosos que estão em situação de vulnerabilidade. Rigon. É do asilo, do antigo... Isso. Eu tinha visto sobre isso, é uma pena. A gente volta a um assunto que eu comentei aqui. O Asilo São Vicente de Paulo, ele recebia doações mensais de algumas pessoas. Essas pessoas simplesmente pararam de doar. Volto a acreditar que o Ministério Público devia primeiro investigar, ter toda a certeza de irregularidade, não só irregularidade sanitária, que eu acho que isso não tem que levar à intervenção estatal, mas irregularidade de desvio de dinheiro. Se tivesse desvio de dinheiro provado, beleza, ótimo. Não tendo, é uma pena que o asilo, que a gente tem, a sociedade inteira, inclusive os que não têm condição, tenham que bancar uma estrutura dessa, que podia ser bancada, como vinha sendo há anos, né? O asilo existe desde os anos 80, existia desde os anos 80, então é o lado ruim de quando o Ministério Público Estadual decide não conversar com a sociedade, de fazer prevalecer a sua vontade. E vou lhe falar, a Prefeitura de Maringá, nessa série de mudanças que o prefeito está estudando, existe a possibilidade de ela criar uma Secretaria da Criança e do Adolescente. Essa secretaria foi sugerida, apesar do prefeito dizer que não, mas foi sugerida sim pelo Ministério Público. O Ministério Público tem que cuidar do que é dele. A gente está vendo um caso do asilo que nem isso conseguiu fazer direito. Porque muita gente que contribuía de coração parou de fazer. Então são os velhinhos que estão lá jogados, que estão sendo lá bem tratados, desculpa, mas estão lá, que são hoje sendo bancados por toda a sociedade. Isso não seria o correto. Não, eu acho que cada um na sua. Vereador, vereia, prefeito, prefeita, Ministério Público é fazer a parte dele. Luiz Neto. Esse assunto eu tenho um pouquinho de propriedade porque eu acompanhei, inclusive eu vou disponibilizar os documentos para você. Foram feitas várias reuniões entre a Prefeitura e o Ministério Público. Um dos motivos da interdição são suspeitas de desvio de dinheiro, né? Então é algo sério. Nós não estamos falando sobre uma possibilidade, há indícios que estão sendo investigados que levaram a esse grupo que administrava o asilo a deixar e ter sido feito o ato de interdição aí. E a Prefeitura assumiu essa responsabilidade por causa dessa denúncia do Ministério Público e desses fortes indícios que levaram a tudo isso, tirando as questões sanitárias. Então a gente não pode relativizar essa questão como se fosse uma simples questão que a Prefeitura assumiu como se fosse um gosto do prefeito ou um gosto do Ministério Público em dar para a Prefeitura o asilo. A questão era séria, os recursos vêm de doação, as pessoas, muitas pararam de doar depois que descobriram esses indícios de desvio de dinheiro, porque realmente as pessoas se sentem lesadas. Eu mesmo já ajudei várias vezes o asilo e me senti lesado ao ficar sabendo dessa situação, né? E a Prefeitura agora está cumprindo o papel de não desassistir e abandonar esses idosos. Parabenizo o Ministério Público. Pessoas que doavam de coração, queriam continuar doando e não tem explicação do poder público sobre o que de fato está acontecendo. Porque há uma investigação em curso, o assunto é sério, as denúncias têm provas, então, e que estão seguindo. Eles tiraram por prevenção e foi várias conversas do Ministério Público com a Prefeitura. Parabenizar a 13ª Promotoria pelo trabalho sério que ela faz, a 13ª Promotoria do Ministério Público em Maringá, que não desassistiu esses idosos, e a Prefeitura que está cuidando. A Prefeitura que está cuidando da responsabilidade daqueles que não cuidaram direito enquanto estavam à frente da instituição. Não desassistiram esses idosos e não abandonaram esses idosos que estão lá recebendo serviços. E aí, Aguinaldo Vieira? Eu fico só com receio de haver outros problemas em outras entidades e a Justiça ou o Ministério Público indicar que a Prefeitura fique responsável por isso, né?
A gente tem que ver também se o município vai fazer a licitação até 3 milhões e 800 mil por um ano, né? Será que esse seria o custo que estava tendo o asilo, né? Eu não sei se eles recebem ou recebiam tanto repasse assim, né? Então, por que há uma diferença sendo que era uma instituição, de certa forma, privada, né? Uma ONG, enfim, uma instituição que cuidava. Então, me preocupa isso, né? Qualquer problema, então até onde vai, né? Será que numa instituição privada, se houver um problema, também vai ser determinado para que a prefeitura tome conta, né? Isso aí é um caso típico de uma receita que não estava prevista. Então, eu acho que antes de mais nada tem que ver onde é que está o problema, tentar resolver com aqueles que lá estão e, em último caso, né, o interessante foi a rapidez para que, né, não dá tempo também para esperar uma investigação, investigar a denúncia e depois passar a tratar aqueles idosos.